Na parte de quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Israel foi chamado para ser testemunha do poder de Deus. Você é chamado para ser uma testemunha do poder de Deus. Testemunha é aquela que conta as bênçãos, conta as maravilhas, conta os prodígios de Deus. Você tem que ser testemunha viva a favor de Jesus Cristo. Assim como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar dos seus maus caminhos. Lembre-se que Abraão e toda a sua família eram mais de 1000 pessoas. O acampamento de Abraão, todos os que trabalhavam com ele, eles eram mais de 1000 pessoas. Abraão, ele com este exército de mais de 1000 pessoas, ele foi acampando aqui, acampando ali, construindo altares e espalhando o conhecimento do Deus, verdadeiro Deus, em toda a terra de Canaã e também no Egito. Queridos, Abraão foi um evangelista, o evangelista de Deus. Isto aconteceu 400 anos antes da porta da graça se fechar para os cananitas. Deus enviou o seu evangelista, o seu missionário Abraão, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Ele não foi sozinho, ele foi com uma caravana de mais de 1000 pessoas. E cada altar que ele construía ficava montado e ficava em pé aquele altar, dizendo que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, essas nações de Canaã, que estavam sendo destruídas, elas tiveram 400 anos de graça e de misericórdia. O tempo que os descendentes de Abraão, o tempo em que eles permaneceram como escravos no Egito, 400 anos, foram 400 anos de graça e de misericórdia para Canaã. Lemos aqui em Josué capítulo 7 e o verso 6 a 9. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça e Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Queridos, Deus chamou Israel para ser testemunha do seu grande nome. E agora, quando eles foram derrotados, a preocupação de Josué está aqui no final do verso 9. Então, que farás do teu grande nome? Queridos, a princípio, Josué parece estar falando o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixar o Egito. Os israelitas, naquele tempo, disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 3. E Josué orou. Ele falou palavras parecidas. Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué 7:7. Logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com esta derrota. Veja o que Josué 7:9 diz: quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Essa é a preocupação de Josué. O que acontecerá com o teu grande nome, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Isso revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que ele faria por seu povo, que o obedecesse, elas também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas do seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel como um Deus fraco e ineficiente.
o que poderia também encorajar a resistência cananita. Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer glória e honra para o nome de Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. O Deus de Israel era a única esperança não só para Israel, mas também para as nações pagãs. E Deus, através do evangelista Abraão, peregrinou na terra de Canaã durante anos e anos, evangelizando, construindo altares e pregando, anunciando o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Queridos, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, vamos ver os versos 5 a 9. Aqui diz: Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deus queria que todas as nações em todos os lugares da terra ouvissem sobre o Deus de Israel e chegassem à conclusão, dizendo: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Deus queria que através de Israel ficasse provado diante do mundo todo que o Deus de Israel é diferente de todos os deuses falsos, todos os demônios adorados como deuses. Deus estava mostrando diante de todas as nações que ele é um Deus chegado ao seu povo. Você clama e ele está aí, junto de você, para responder a sua oração. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Deus queria que Israel fosse uma testemunha fiel e verdadeira. Deus colocou Israel no mundo. Deus os escolheu para serem testemunhas vivas, missionários de Deus. Abraão foi missionário de Deus. 400 anos antes de Israel ser missionário de Deus na terra de Canaã. E agora, meu querido irmão, Deus está escolhendo você para ser missionário. Você deve contar, você deve ser uma testemunha viva. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos ver os versos 18 a 20. Marcos capítulo 5, versos 18 a 20. Aqui está o plano de Deus para você. Ser missionário, ser um evangelista, ser uma testemunha fiel e verdadeira. Marcos 5, versos 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele homem endemoniado que foi curado, a cura do endemoniado Gerazeno, que está registrada aqui em Marcos capítulo 5. Este homem que era endemoniado, possuído pelo demônio, e que foi curado por Jesus Cristo, ele queria agora acompanhar Jesus por onde Jesus fosse. E agora Jesus diz: não, você não pode me acompanhar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Tudo que Deus faz na sua vida, meu irmão, não é para ficar escondido, não é para ficar guardado só para você. Tudo que Deus faz para você no sentido de graça, de misericórdia, de perdão, a transformação que Deus faz na sua vida, a libertação dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, a libertação dos adultérios, das prostituições, tudo que Deus faz na sua vida, a transformação, o milagre da conversão, é para ser contado a alto e bom som. Deus quer que você seja um missionário por onde for,
levando com você Jesus Cristo e contando aos outros quão precioso, quão bondoso, quão amável, quão poderoso é esse Jesus Salvador nosso. Seja uma testemunha. Você não pode ficar só dentro da igreja, louvando a Deus dentro da igreja. Existe um campo missionário fora da igreja. Homens e mulheres morrendo sem Jesus. E você precisa ir até eles e testemunhar. Testemunho não é estudo bíblico. Testemunho é contar o que Jesus fez, como era a sua vida antes e como é que você se encontrou com Jesus e como é a sua vida agora. 3 pontos no testemunho. Como era a sua vida antes, como você se encontrou com Jesus Cristo, o que ele fez na sua vida e como é a sua vida hoje. Quão feliz é você por ser uma testemunha de Jesus, um milagre vivo de Jesus. Por isso Jesus pediu para aquele ex-endemoniado, para que não viesse acompanhando-o por todos os lugares, mas que ele voltasse para a sua cidade e contasse para a sua cidade e principalmente para os seus familiares o que Jesus tinha feito por ele. Veja aqui, Marcos capítulo 5, verso 19. Vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Da primeira vez, Decápolis rejeitou a Jesus Cristo, preferindo os porcos. Porém, da segunda vez que Jesus Cristo veio a Decápolis, a cidade toda veio ouvir Jesus Cristo e muitos foram convertidos. Por que da primeira vez Cristo foi rejeitado em Decápolis? E depois, na segunda viagem missionária, ele foi ouvido e muitos se converteram. Qual foi a razão? Aquele missionário, aquele ex-endemoniado, aquele homem que foi curado e libertado por Jesus, ele voltou para sua casa em Decápolis e contou para os seus parentes e contou para a cidade toda quem era Jesus, quão poderoso é Jesus. E o testemunho dele preparou a cidade para a segunda viagem missionária de Jesus Cristo. Seja você também um missionário, seja você também uma testemunha viva, contando aos outros como era a sua vida antes de Jesus, como você se encontrou com Jesus e o que Jesus fez na sua vida, e como é a sua vida agora feliz e contente, com esperança de vida eterna. Conte para os outros, seja uma testemunha fiel e verdadeira, seja batizado pelo Espírito Santo. Deus derramará o Espírito Santo sobre você para que você fale com poder sobre o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para sermos testemunhas. O Senhor nos empurra para fora da igreja, não para sair da igreja, mas para olharmos para os campos missionários fora da igreja. Pessoas que estão maduras para serem colhidas para o teu reino. A seara é grande e a seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. E o Senhor está nos convidando para sair de dentro do saleiro. O sal tem que sair fora do saleiro para se misturar com a massa. Pai querido, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para sairmos e para pregarmos e para mostrarmos aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, fazendo-nos fiéis testemunhas tuas. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.